Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se e inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por detrás dele, tocou na barra do seu manto e pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. A mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, viu os tocadores de flauta, a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E essa notícia espalhou por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como a fé nos move a buscar socorro em Deus, né? Porque por isso a pessoa pobre, dependente, necessitada de Deus, ela busca sempre ali o seu socorro, né? Às vezes a gente busca socorro em outros lugares, em outra situação, mas o homem que experimenta viver em Deus, ele sabe do socorro certo. Então, essa história de hoje é da filha de Jairo, lá em Cafarnaum, né? Que ela morreu e Jairo foi atrás de Jesus, porque ele já conhecia Jesus lá em Cafarnaum, sabia, né, quem era Jesus e como Jesus realizava os milagres. Então, Jairo, mais que depressa, não perdeu tempo, né? Foi buscar o socorro no lugar certo, na pessoa certa, né? Como é importante a gente ter um lugar onde a gente busca socorro certo. Saber que na casa de Deus nós encontramos o socorro certo para todas as necessidades da nossa vida. Aquela mulher também que agora passa e vai tocar na hora do manto. Ela falou: nem preciso falar com Jesus, só tocar. Eu quero tocar nele, né? E creio que quando eu tocar, vai acontecer o milagre. Porque eu sei quem é Jesus. Sei o que ele faz, sei o que ele realiza, né? Então, esta graça que aquela mulher já sofria desta doença, né, há muitos anos, mais de 18 anos, né? E ela gastou muito dinheiro com médicos, e a história é linda quando a gente lê em outros evangelhos de Lucas. Lucas é mais contador de pormenores, né? Mateus é mais sintético, é judeu, então ele vai mais no cerne da essência da graça, né? E Lucas já é um homem que gosta de contar os detalhes, pormenores da vida, né? Tem gente que gosta de contar detalhes. Os contadores de história gostam de colocar detalhes para dar um ênfase à história, dar mais beleza à história. Outros são mais sucintos, como Mateus. Essa é uma graça que hoje Jesus disse para aquela mulher: coragem, tua fé te salvou. Não só ela recebeu a graça de ser curada daquela doença, mas veio ao encontro dela a salvação, que é muito mais do que uma cura, né, de uma doença, de uma enfermidade. Eu já vi muitas curas e muitos milagres aqui na Canção Nova, em outros lugares, né, que a gente vê. Nós passamos ali em Aparecida, tem uma sala de milagres. Nos santuários que a gente vai, em muitos lugares tem muitas salas de milagre, que aconteceram fatos, quando a gente vai em Lourdes,
quantos milagres aconteceram, né, em Fátima. Então a gente vai vendo muitos milagres. Tem as salas que retratam os milagres que as pessoas foram buscar refúgio no lugar certo, na pessoa certa, né? Então, é graça, porque o milagre acontece. Agora, muitas vezes o milagre acontece e a pessoa continua vivendo a sua vida. Muitos esquecem, muitos que foram curados e aparecidos, às vezes até hoje já não vivem mais em Deus. Houve a cura, mas a pessoa não valorizou a cura. Eu me lembro de uma pessoa que estava para morrer, né? E a gente foi lá para rezar com ela, foi dar a unção dos enfermos, e ela realmente não morreu. A mãe pediu, clamou, né? A gente rezou. Ela estava no quarto com a infecção, já não tinha mais o que fazer. Os médicos diziam, olha, quem diz a história, né? Estava desenganada pelos médicos, não tinha mais o que fazer. E aí, aquela menina não morreu, mas abandonou a fé. E foi viver uma vida totalmente desregrada. Houve a cura, houve um milagre. Deus deu para ela a oportunidade de uma vida nova, mas ela abandonou, não quis viver a salvação. E o que Jesus oferece, não só a cura, o milagre, mas a pessoa reencontrar a sua vida na salvação em Cristo. Viver uma vida que é salva por Ele. Agora eu não estou mais perdido, eu não vou viver mais aquilo que o mundo nos oferece, aquilo que o mundo nos seduz, aquilo que o mundo agora me escraviza e me levou à morte. Hoje, como Santa Maria Gorete, né, desde criança a mãe levou ela, educou ela na fé, ensinou ela as virtudes de uma mulher santa. Mesmo ainda passando da fase da criança para a adolescência, né, porque ela tinha 12 anos mais ou menos, ela vai ter dentro de si uma postura que vai resistir, né, que vai lutar contra aquela pessoa que era muito mais forte do que ela. O outro tinha 20 anos e ela tinha 12 anos. Então, como resistir? Né? Como lutar até a última hora? Né? Não abrir mão do seu princípio, da sua dignidade, para não perder a sua santidade, que para ela dizia, Deus não quer isso para ninguém. Né? E quanto isso acontece até hoje, né? Quantas meninas são violentadas todos os dias aqui, vamos dizer que no estado de São Paulo, é uma média de 10 meninas que são violentadas por dia, abusadas sexualmente. Só as meninas, não estou dizendo de meninos ainda. Mas as meninas são muito violentadas ainda. Muitas mulheres são violentadas neste mundo. No país é mais de 50 a 60 pessoas por dia que são abusadas sexualmente. E ainda continua. Porque essa pessoa, como aquele jovem, durante muitos anos ele ficou na prisão e ele não se arrependia do ato que ele tinha feito. Até que o bispo foi lá para visitá-lo e conversar com ele sobre as riquezas de Deus, né? Evangelizá-lo, falar de Deus, falar de Cristo para ele. Falar o que Deus poderia fazer na vida dele, porque ele estava condenado, ele tinha matado uma pessoa. E aí veio o arrependimento do coração dele. Mas foi preciso ele conhecer Cristo, foi preciso ele conhecer Deus, foi preciso com que ele fosse evangelizado. E aí veio o arrependimento de tudo o mal que ele tinha feito. E aí ele começa a buscar o perdão da família. A mãe dela, de Maria Gorete, dizia, como eu não posso perdoar se a minha filha, antes de morrer, já te perdoou? Porque ela sabia que o ódio dela, a raiva, a vingança contra aquele homem, não ia devolver para ela a vida, mas ia dar uma vida para ela no céu, não nesse mundo. E o ódio não levaria ela para o céu. A raiva, a vingança não levaria ela para o céu. Ela não se tornaria santa por vingança, mas pelo perdão que ela deu àquele homem. Então, aí está. Quando nós sabemos viver em Deus,
mesmo aquele que vem para matar a nossa vida, roubar a nossa dignidade, e que a gente saiba resistir, a gente tem no coração a graça de perdoar. A graça de reconciliar com a vida e não deixar que aquele mal, aquela desgraça, nos torne motivo de condenação para nós. Mas de graça agora. Aquilo que parecia uma desgraça, vira graça em Deus e salvação para nós. Por isso o profeta de hoje, o profeta Osés, fala, né, que Deus sempre vai nos desposar como um povo predileto dele. Deus sempre tem um retrato conosco de uma família em casamento, em união matrimonial. É sempre interessante. Jesus sempre fala do casamento como uma núpcia de Deus com o povo dele. E que nada rompe este elo da aliança de Deus conosco. Porque o matrimônio é para sempre. Assim também, porque coloca ali a aliança no dedo, por isso a pessoa coloca uma aliança no dedo como sinal, né, daquela união e que nada poderá romper. Né? E aí a gente vê assim, como que é importante, né, esta dimensão que o profeta hoje fala, desta graça. Não vou chamar mais meu Baal, mas meu esposo, né? Aquele que me pertence, aquele que é meu. Né? O povo de Deus chama Deus de esposo, né? O seu predileto, aquele que nada pode, porque este povo agora não é mais um povo que vive abandonado, vive na idolatria, nas superstições, nas inimizades, nas guerras, nas contendas, mas é um povo que pratica a misericórdia, que mantém a fidelidade, que vive a justiça de Deus a cada dia. Por isso o Senhor o desposa como o único e mais fiel na sua essência é o seu povo. Então esta graça, por isso Jesus mostra para aquelas pessoas esta riqueza, né? De ressuscitar. Quem está em Deus ressuscita para uma vida eterna. Então hoje Jesus entra naquela casa, aqueles homens começaram a zombar, criticar, né? O que vai fazer agora, né? Eu sempre conto a história de um médico que eu entrei para dar unção dos enfermos e a pessoa estava morrendo mesmo na UTI. E ele começou a brincar comigo desse jeito aqui, né? Zombar. Né? E dizia, quero ver agora o que esse Deus vai fazer com essa pessoa. Está morrendo. Está morrendo. E eu ficava apavorado. Né? Porque eu fazia 1 ano ou 2 anos de padre, a gente fica... Eu só falava para Jesus, Senhor não pode morrer, porque nós vamos passar vergonha aqui. Né? E aí eu pedia ao céu, né? Que Deus abalasse o céu, mas não deixasse que ele não morrer. E realmente ele não morreu. E é interessante que aquele médico se converteu por causa daquela ação. E ele perguntava, o que você fez de especial? Eu falei, nada. Quem faz especial é Deus. Quem socorre é Deus. Deus que sabe o tempo. Né? Para o Senhor ele estava morto, mas para Deus ele está vivo, sempre. Em Deus nós sempre estaremos vivos. Ninguém vai tirar a nossa vida. Nós podemos desfalecer o nosso corpo físico, mas a vida continua, porque Deus nos dá a vida eterna. Essa é a nossa fé. Né? Por isso Maria Goretti resiste até a última hora, porque ela confiava até a última hora na vida eterna. Quem está em Cristo, como esta mulher, que toca porque ela quer a salvação, não só fisicamente, mas não só do corpo, mas também da sua alma, porque ela encontra com Cristo. Quem encontra com Cristo vive a salvação. Quem toca em Cristo. Por isso nós entramos na fila da comunhão a cada dia para tocar em Cristo, para viver a salvação. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele, e este terá a vida eterna. Por isso que quem entra na fila da comunhão para comungar está tocando não apenas no corpo de Cristo, não apenas na orla do manto,
mas está mergulhando a sua vida na salvação. Porque ouviu a palavra de Deus, quer viver da palavra de Deus, quer se alimentar da palavra de Deus, quer viver os mandamentos de Deus, e aí se alimenta de tudo aquilo que é de Deus, do integral de Deus, né, da essência do divino. E aí meu corpo torna divino como o dele. Aí a nossa vida torna divina. Nós vamos, à medida da nossa comunhão, na palavra, na ação, na comunhão com o corpo eucarístico, nós vamos divinizando a nossa vida. Nós apenas não tocamos na hora, mas mergulhamos inteiramente na salvação em Cristo. É uma graça. E essa graça nos é oferecida todos os dias. É por isso que nós temos que trabalhar como aquela mulher, olhar, agora eu quero tocar, porque eu sei que o Senhor virá me socorrer. Eu sei que se eu tocar nele, eu serei curada. Então, essa graça que hoje o Senhor nos oferece, porque a cura não é só física, mas da alma, da totalidade, né, da vida nossa em Deus. O Senhor vem para nos dar uma vida plena, vida em abundância. Que o dia de hoje seja para nós esta graça, que nós saibamos, como Maria Gorete, resistir às tentações, os embates desse mundo, as provocações, as violências, sabendo que a nossa vida está segura em Deus. Peçamos ao Espírito Santo essa graça, peçamos a Deus que hoje derrame sobre nós esta força, esta fortaleza do seu Espírito, né? Esse dom maravilhoso de fortaleza que nos capacita, né, para viver a todas esta graça, que nos dê temperança diante dos embates desta vida, né? Que nos dê a justiça, a misericórdia, a fidelidade, para que diante de cada situação nós saibamos vencer e sermos um vencedor em Deus, um vencedor em Cristo.